Santo Espírito de Deus, quero estar contigo. E por onde for, companheirismo, navegar com que te alegra a amizade.
fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pai, em nome de Jesus, revela a sua palavra para nós, desvenda os nossos olhos para as maravilhas da sua lei, de maneira, Senhor, que a sua palavra produza em nós total transformação que existe nessa palavra. A tua palavra, Senhor, é a sua própria pessoa, em nome de Jesus, amém. Hebreus começa dizendo, no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem crê, quem se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe. Nós estamos vivendo dias de cristãos sem Cristo. Os dias que nós vivemos de fé e religião, de conduta cristã, é de gente que diz que é cristão, mas não tem Cristo, não mostra o Cristo que ela diz que serve. Por quê? Porque todo aquele que teve encontro com Jesus, houve uma mudança de dentro para fora. Mudou o seu pensar, o seu falar, o seu sentir, o seu agir. Por quê? Porque ele encontrou com o Cristo verdadeiro. E essa mudança, ela é promovida pela fé. Não é por força nem por violência, não é por busca nossa, como Deus até falou aqui hoje, não é para nossas atitudes que as coisas mudam, não, é pela fé. E fé é provada por Deus. A fé tem resultados. A fé você pode ver. Diz, irmão, eu posso ver a sua fé. Porque a fé é visível. A fé se enxerga. Fé não é algo abstrato que a gente fala, eu creio. Se crer, vai precisar mostrar. Porque fé que não se vê não é fé. Por isso o Senhor diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Não se agrada em quem não crê nele. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quer dizer, que Ele age, que aquilo que Ele disse, você pode pegar para você e ir em cima dessa palavra que vai acontecer. Esse é o que crê. Quem crê, toma atitude pela palavra que Deus diz. Deus disse, olhe pelos enfermos, você vai e ora, em nome de Jesus. E os enfermos vão ser curados, em nome de Jesus. Não eu vou curar, nem você, porque a glória é de Jesus, aleluia. É Jesus que cura, mas Ele disse, em meu nome farão. Quando eu faço isso, eu estou demonstrando fé. Quando eu não faço, mediante alguém doente, então eu também não creio. Porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. E se Ele existe, Ele dá galardão, Ele presenteia a pessoa que crê. Quer dizer, Ele se revela, Ele se dá a conhecer, passa a ter um relacionamento com Deus. A paz enche o coração dessa pessoa. Ele muda de atitude e comportamento. Ele mentia, não mente mais. Ele roubava, não rouba mais. Ele agia de forma errada, agora ele não age mais. Por quê? Ele encontrou Jesus. Amém? Fé, Deus quer que você tenha fé. Não que você fale da fé. Você fale dele, fale do Espírito Santo, fale dele, mas não crê que ele existe. Mas não age conforme ele está escrito. Não se porta conforme está escrito. Então não crê. Então ele não pode te abençoar. Verso 2, capítulo 2, verso 26. 2:26 diz assim: porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Quando o Espírito do homem sai do corpo dele, se você conhece ele, você vai velá-lo, porque ele morreu. Porque o Espírito do homem é o que dá vida ao homem. O homem, você só está vivo olhando para mim e eu para você, porque Deus está deixando o Espírito dentro de você hoje ainda. Porque o dia que Ele chamar esse Espírito, o seu corpo desfalece, fecha os olhos, e não tem mais nenhuma função biológica, vai parar tudo, porque você está morto fisicamente, biologicamente. Assim é a fé. Assim como o corpo sem Espírito está morto, quer dizer, não tem serventia para a vida, porque não tem, se você falar com quem está morto, ele não responde. Se você tocar nele, não sente. Se você oferecer uma boa comida que ele mais gostava, ele não come, porque ele está morto. Assim, o Espírito, quando sai do corpo, morre.
assim é a fé sem obras. Fé sem realização, ela é morta. Ela não existe. Ela só é um discurso de lábios. Não é verdade. E Deus não quer um povo dele que chama cristão, mas não tem o Cristo desse nome. A palavra Cristo quer dizer Salvador, ungido para salvar. Cristo quer dizer ungido para salvar, capaz de salvar. Jesus tinha um monte de nome Jesus na época de Jesus. Tinha um nome comum Jesus, mas Cristo só o Filho de Deus. E o anjo disse a Maria: vai colocar o nome de Jesus Cristo, o único capaz, Cristo, para salvar, ungido para salvar. Diga ungido para salvar. Diga, Cristo significa ungido para salvar. Ungido quer dizer capaz, tem capacidade sobrenatural, unção para salvar. Salvar o homem da morte espiritual, salvar o homem da eternidade sem Deus, do inferno e do futuro lago de fogo. Salvar o homem do pecado que domina ele, onde manifesta ódio, rancor, ira, e ele não consegue dominar. Só Jesus pode salvar o homem do mal que está dentro de si, chamado pecado. Então ele é capaz de salvar. Então quando Jesus vem na nossa vida, você é salvo da natureza pecaminosa, e logo começa a obra dele em você. E uma vez a obra dele em você, você vai gerar a obra dele em você. Uma atitude vai ser manifesta. O Tiago manifestou fé. Por quê? Porque ele está falando para o amigo daquilo que ele está vivendo. Então ele está crendo. E Deus está o quê? Galardoando, presenteando. Eu vou salvá-lo, vou trazê-lo de volta, vou reconciliar, vou resgatar ele. Aleluia! Isso é a fé visível. Você está vendo a fé do Tiago, está do lado dele a fé dele. Aleluia. Logo a obra dele está do lado dele, porque a obra fala da minha fé. Aleluia. Porque sem fé, o que acontece? É impossível. Não tem o que você faça para agradar a Deus. Você precisa ter fé. E a fé gera algo muito importante. Vamos comigo para o livro de Hebreus agora, capítulo 11 de Hebreus. Hebreus 11. Isso, Hebreus 11. Para a gente concluir a nossa fé. Aleluia. Hebreus 11. Verso 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fundamento daquilo que se espera. Mas ela também é a prova das coisas que não se veem. Eu não vejo, mas é real. Porque a fé se vê. Se vê nas obras. Verso 2 diz: porque por ela os antigos alcançaram o bom. O que os que criam alcançaram? Bom testemunho. Então diga: minha fé vai gerar obras. E as minhas obras vão dar testemunho de quem eu sou. O que é testemunho? Testemunho é alguém declarar, notificar, firmar aquilo que viu da sua vida. E no nosso caso, o testemunho aqui é aquilo que viram na minha vida da parte de quem? De Deus, da parte da minha fé. Porque eles viram que é a minha obra. Então, Deus está dizendo que quem tem fé tem testemunho. As pessoas vão falar de você, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus é na sua vida, porque as suas obras mostram a sua fé. Aleluia. Eu disse, irmão, é hora de você ter obras por causa da sua fé. Aleluia. É sério, porque sem obras a fé é morta, que nem o seu espírito saindo do corpo. O corpo é morto. Então quem não tem obras não tem fé. Nós não podemos nos enganar. Quem não tem realizações no nome de Jesus, pelo Espírito Santo, pela obra com pessoas e através de pessoas, por pessoas, não crê. Ele pensa que crê, mas está enganado. Por isso que Deus, quando chamou os seus discípulos, ele disse: ide
e faça discípulo. Por quê? Ele diz, vai lá e manifesta a sua fé. Você precisa de obras? Vai lá e ensine outro, fale para outro, pregue para outro, cuide de alguém na minha verdade, sirva as pessoas por causa da minha verdade, mostre a sua fé, gere obras, porque senão você vai se enganar, vai enganar a si mesmo. Tem muita gente que diz, não, eu creio em Deus, mas não tem obra por Deus. Ele crê em Deus, mas Deus não é visto na vida dele, não existe testemunho. Cadê o testemunho de Deus na sua vida? Cadê o testemunho de Deus na minha vida, na nossa vida? Se nós cremos, nós manifestamos. Se não, a nossa fé não é verdadeira. Então eu digo, seu irmão, fé é algo sério. O irmão de Jesus, Tiago, que escreveu esse livro, ele disse, o livro de Tiago diz que assim como o corpo sem espírito é morto, assim é a fé sem obra. Sério. Nós não podemos dizer, não, eu sou, creio, e passarmos o ano, chegarmos no final do ano, e onde estão as minhas obras? Pela fé. Então, olha, o verso diz que eles alcançaram bom testemunho. Verso 3 diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados, quer dizer, o universo, criado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, tem todo o cosmos que você imagina, criado, foi a palavra de Deus. Deus diz, haja. Então, nasceu os planetas. Modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Vamos ver agora o testemunho de alguns homens que creram. Porque quem crê tem testemunho. Diga, quem crê tem testemunho. Deus vai dar testemunho. Deus vai falar, essa pessoa é assim. Porque olha a obra dele por mim. Olha o que ele faz por mim. Olha o que ele tem por mim. Deus só se agrada em quem crê. Sem fé é impossível. Com fé é possível agradar a Deus. Verso 4 diz, pela fé Abel, o primeiro filho homem da terra, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho. Olha o que Deus falou dele, de que era justo. Deus disse, esse menino é justo, porque ele me ofereceu o primeiro e o melhor. Caim ofereceu por último e o que sobrava. Por isso que Deus não quis. Abel ofereceu o primeiro e o melhor. Caim ofereceu o último e o que sobrava. Deus disse, em cabo de dias, Abel trouxe na primeira instante, Caim esperou, falou, depois eu levo. E ele levou o que sobrava. Então Deus não aceitou. Então deu testemunho de quem? De Abel. E falou, por meio dela, depois de morto ainda fala. Quer dizer, por causa do testemunho daquilo que ele fez, algo simples aos nossos olhos. Deus não olha a grandeza, ele está olhando se você crê no que ele pediu para você fazer. Às vezes pediu para você amar a sua esposa. Não é grande coisa para ninguém, mas para Deus é. Então ele vai dar testemunho de você. Você fez ou não, se nós fizemos ou não. Às vezes ele vai pedir algo simples para você, e sempre ele vai pedir algo que você pode fazer. Diga, seu irmão, Deus nunca vai pedir para você aquilo que você não pode fazer, porque Deus não é menino. Ele só pede aquilo que a gente tem capacidade para entregar para ele. Então, aquilo que você fizer, Deus quer que seja de tal maneira, um testemunho tão grande, que vai falar de você depois que você morreu, e quantos anos passarem depois da sua morte, vão falar, aquela pessoa era assim com Deus, Deus fazia isso na vida dela, ela tinha isso com Deus. Você vai ter um testemunho. Por que tem testemunho? Porque tinha obras e porque tinha fé. Então diga, fé gera obras. Obras dão testemunho de mim. Aleluia. Então vai profetizar na vida do seu irmão agora e dizer, eu vou ver a sua fé, vou ver as suas obras e vou ouvir o seu testemunho. Aleluia. Testemunho fala de quem nós somos. Por isso que testemunho é muito sério. Quem te conhece, quem é seu marido, sua mulher, sabe quem você é. Quem é seu pai, sua mãe, quem mora na sua casa, sabe quem você é. Ele conhece o seu verdadeiro testemunho. Diante de mim você pode passar uma coisa, diante do irmão você pode passar uma coisa, mas dentro da sua casa, seu pai e sua mãe sabem, você sabe, os filhos sabem quem são os pais, os irmãos sabem quem são os irmãos, o verdadeiro testemunho. E é isso que Jesus quer, que todo cristão, lá na sua casa, seja um verdadeiro cristão. Demonstre Cristo, demonstre a paciência, o amor, a compaixão, a misericórdia, o perdão. Por quê?
Porque o seu testemunho fala de quem Deus é na sua vida. O meu testemunho fala de quem Deus é na minha vida. Então eu digo, seu irmão, Deus vai ser muito bem falado na sua vida. Aleluia! Meu testemunho fala. Mais um homem pela fé, verso 5. Pela fé, Enoque. Enoque foi arrebatado, trasladado. Por que esse cara foi levado por Deus? Deus, 397 anos, e só andou com Deus em Gênesis. Enoque foi trasladado para não ver a morte. Deus não queria que ele morresse. Tem gente que Deus não quer que morre, vai ser arrebatado. Outros vão morrer, vão passar pela morte. Bem, ó. Por quê? Pois antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradaram a Deus. Ele andou tanto com Deus. A vida dele dava tanto testemunho de Deus. Sua ação, sua casa, sua família, seus parentes falavam tanto de Deus. Eles viam tanto Deus na vida de Enoque. Seus filhos, Deus era visto. O caráter de Deus era visto em Enoque. Tanto. Ele tinha tanto prazer nas coisas do Pai, na palavra, de estudar a Bíblia, de guardar a palavra, de ter uma vida de oração, de servir os irmãos, que Deus tomou ele para si. Enoque foi levado vivo para o céu. Diz, irmão, isso é possível. Porque isso é a fé. Ele cria tanto em Deus, que Deus levou ele. Estou te chamando a igreja para entender que a igreja não é um lugar só para sentar e ouvir discursos, não. A igreja não é um prédio, a igreja é para ser vivida através de você. Sua fé tem que ser manifesta a cada instante da sua vida, com os seus familiares, com os seus parentes, com os seus amigos, com os seus colegas. E como cidadão, a fé tem que ser vista. Tem que ter obras. Porque elas vão dar testemunho de você na faculdade, na escola, no trabalho. Quem você é. E isso vai dizer diante de Deus que você tem. Porque a nossa fé não pode ser morta. Não, eu sou. Cadê a obra? Não, eu sou do Senhor, mas cadê a obra? Não, eu sou do Senhor. Olha a minha obra, mas o que eu estou ouvindo de você não é bom. O testemunho que o patrão dá da gente. O testemunho que o amigo de trabalho dá da gente. O testemunho que a esposa fala da gente. Que o marido fala da gente. O testemunho que os pais falam do filho. Que os filhos falam do pai. Qual é o testemunho do cristão? Nós estamos vivendo esses dias cristãos sem Cristo. Estão enchendo as igrejas, os prédios chamados de igreja, estão firmes em campanha, mas não tem transformação. Estão vivendo milagres de cura, mas não parece Cristo a pessoa. Elas estão atrás de profecia, de campanhas, de monte, de tudo quanto é lugar, mas ela não muda. Cadê o Cristo que você serve? Você não vê a obra, cadê? A fé mostra a obra. Quem encontrou Jesus, abandona os vícios. Quem encontrou Jesus, abandona a mentira. Quem encontrou Jesus, abandona a adultério. Quem encontrou Jesus, abandona a prostituição. Se continua, não encontrou Jesus. Não sabe quem ele é. Nunca viu. Quem encontrou Jesus, passa a ser dizimista fiel. 10% ao Senhor, que é mandamento bíblico. Quem encontrou Jesus, ajuda uma oferta especial para o Senhor. Quem encontrou Jesus, muda de veste. Guarda o seu corpo e come o seu corpo. Quem encontrou Jesus, começa a se santificar. Não tem mais tempo para novela. Porque ele encontrou Jesus. Agora ele é um servo que segue Jesus. O que Jesus estaria fazendo agora nessa hora da noite? Visitando alguém, pregando para alguém, orando por alguém, amando a esposa, amando a família. Jesus estaria fazendo isso. Quem encontrou Jesus, ele disse: vem me segue. A pessoa deixou o que tinha e passou a seguir ele. Não é encontrar Jesus e continuar fazendo o que você fazia, vivendo do jeito que você vivia. Não encontrou Jesus. Conhece ele só de ouvir falar. Jó conhecia ele de ouvir falar. Deus falou: você não me conhece ainda. Então Deus se manifestou a ele por meio da tribulação. E aí no final de Jó ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de andar com o Senhor. Porque quem não anda com ele não conhece ele. Quem anda com ele vê as obras dele. Quem anda com ele fala dele, anuncia ele. Quem anda com ele crê, então tem obras e tem testemunho. Eu preciso mostrar minha fé. Nós estamos, o mundo está clamando, a sociedade sem Deus está clamando por pessoas que manifestem a fé. Aleluia!
Você vai tirar a foto andando, tá tudo bem, então vai. Obrigado. Amém? As pessoas que trabalham, estudam e moram ao seu lado, elas precisam ter uma igreja que tem Cristo. Elas estão clamando, desesperadas, por isso que elas estão em confusão, discussão, briga, contenda, traição, adultério. Elas estão vivendo tudo isso. Meninas engravidando sem pai, moços também estão vivendo. Sabe por quê? Porque a igreja não está mostrando Cristo. Ela está mostrando o nome da placa, ela está mostrando a religião, está mostrando a campanha, está mostrando que saiu do vermelho, mudou as curas, mas e o Cristo? Todo dia as pessoas têm a oportunidade de trabalhar com o Cristo que está em você, estudar com o Cristo que está em você, conversar com o Cristo que está em você, mas ele só vai manifestar se você deixar. Cristo, isso é ser templo vivo. Ele vive em mim e eu expresso Ele. Aleluia! Aleluia! Tem que ser assim. Se alguém andar comigo um ano, ele tem que virar um crente. Se ele andar comigo, trabalhar comigo, estudar comigo e não se converter, é porque eu não mostro. Cristo não tem Cristo. Misericórdia. Não tem, não se engane. A gente está se enganando, pensando que tem. Não tem. Por isso o Senhor está dizendo, aceita Jesus como Senhor Salvador de sua vida. Senhor quer dizer, agora eu vim para o Senhor. O que é para eu fazer? É para você pedir perdão para o seu pai, Senhor. O que é para fazer? Pedir perdão para sua mãe, vai lá e pede perdão. Pedir perdão para o seu irmão, peça perdão. E ama agora sempre, sim, Senhor. É para você agora ajudar em casa, pagar a conta, dar o seu dízimo. Isso, é para você visitar os doentes, enfermos, seus irmãos. Isso é ser Senhor. Não sentar com o Senhor e falar, agora eu vou. Deixa eu ver o que tem para fazer, né, Senhor? Afinal de conta? Isso. Se alguém anda conosco, tem que ver o Cristo que está em nós. Trabalha conosco, não vê Jesus. Como o profeta falou através do Espírito Santo, é manhã de arrependimento. Eu preciso. Eu estou passando os dias, o ano, e não tem ninguém que é meu filho na fé. Não tem ninguém que segue-me como cristão. Tem ninguém. Só tem gente que eu conheço, estou na rede e é crente. Mas eu mesmo não estou levando, não estou gerando, não estou produzindo. Minha fé não tem obra, então ela é morta. Como alguém que está sendo velado agora nos gerações. É morta, não tem vida. Porque a obra fala da nossa fé. E a obra fala do nosso testemunho. Aleluia! Boa palavra essa? Amém. Tudo é palavra para mim. Eu preciso manifestar. É isso. Aleluia! Esse homem alcançou tal maneira que Deus falou. E aqui, Hebreus 11, por favor, estude isso. Leia e releia essa semana. Para mexer com você, para você olhar essa galeria da fé. É como um museu que você entrasse e falava, olha aqui Abraão, olha aqui Davi, olha Jefité, olha Sansão, olha Gideão, olha o testemunho desses homens. Eles tinham obra porque eles criam. Você vai ver o que eles fizeram. Uns fecharam a boca de leão. Daniel fechou a boca de leão. Uns foram cerrados no meio. Isaías, por causa da fé, foi cerrado no meio. Jeremias jogado no poço. Paulo, da fé, mais cheio de obras. De obras. E o testemunho fala deles. Até hoje a gente lê a história deles. E toma para a nossa vida. O livro de Atos não acabou. O livro de Atos está sendo escrito pela igreja desse século, dessa geração, da época da graça. E Deus quer lá escrever a sua história. E alcançaram tal igreja, o irmão tal. E ele começou a buscar a minha presença, começou a buscar a minha palavra, e o meu espírito encheu ele. E ele começou a alcançar vidas, ele começou a ensinar, começou a visitar, ele começou a ser servo, ele começou a investir nas pessoas, e milhares de pessoas foram salvas. Ele alcançou um, que alcançou outro, e um bairro inteiro foi alcançado por causa dele. Esse irmão era tal e morreu tanto, e pronto. E a nossa história, como é que está sendo escrita? Deus quer dar testemunho de mim, de você. Sem fé.
É impossível. Sua história está sendo escrita. Amém. Um dia chegou, um dia saiu, um dia abandorou, um dia desviou, não quer mais saber. Está sendo escrita no livro de Deus. Atos não, acabou. Final de Atos está assim. E continua a história dos cristãos. O livro de Atos é a igreja da graça, cheia do Espírito Santo. Agora quem comanda ela é o Espírito. Por isso que eu falei da substância com você. A sua fé demonstra a sua obra no culto, fora do culto, na presença de Deus. Cadê a obra? Ouvi, falou, dirigiu, mostrou. Tem palavra, tem algo. E tem vidas. Vidas que seguem. Nós estamos passando a semana, gente, sem vidas. Nós estamos passando a semana sem pregar para ninguém, sem falar do amor de Jesus para ninguém, sem visitar ninguém em Cristo. Nós estamos esperando só. Estamos em casa entretidos, presos pelo sistema que tira e aprisiona, escraviza e paralisa o cristão. Diabólico. O cristão está sem expressar Cristo. E o fim está chegando e ele está lá vendo o que tem na programação, quem falou no WhatsApp, quem conversou, e ele não consegue sair para ir lá ver alguém que precisa de ouvir uma palavra, precisa visitar alguém, tantos desviados, tem um monte, milhares, tem mais gente fora da igreja do que dentro da igreja. Não consegue visitar alguém da rede, ele quer estudar só, ele só quer trabalhar, não consegue falar de Jesus na faculdade, na escola, ele está preso, aprisionado. Onde está Cristo do cristão? Cristo do cristão. Jesus quer sua fé viva, se revela, se derrama, age na vida daquele que crê. Aleluia. Não pode ser algo morto, algo que não. Numa conversa tem que ter revelações, tem que ter palavra de Deus. A gente vai conversar com alguns irmãos. Então naquele momento a presença de Deus vem, a direção de Deus vem. E se a gente deixar, as coisas de Deus começam a fluir. Por quê? Tem fé, ela está viva a questão. Deus está em nosso meio. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio. Você está no meio. Os sinais acontecem nele. Onde está a minha fé e a sua fé? Nossa igreja está vazia. Nosso espaço não tem cadeiras sobrando. A nossa fé precisa ressuscitar. Talvez ela já morreu. E ela precisa ressuscitar, ser viva, que nem o Gui está falando. Não tem como segurar. Ele está vivo. Ele está vivo porque ele tem vida. Só não fala, e nem gesticula, nem mexe, quem já morreu. Nós estamos passando o mês inteiro sem ganhar alguém. Um mês inteiro vai para a rede e ainda consegue achar lugar para criticar. Sua fé está morta. Não levamos ninguém do trabalho a Cristo. Se perguntar nos testemunhos do trabalho, quem sabe vai ser difícil. É um mau funcionário. É um péssimo cidadão. É um péssimo pai, péssima esposa, péssimo filho. Se perguntar para a esposa, quem é o seu marido? Como vai ser o seu testemunho? Se perguntar para o marido, quem é a sua esposa? Como vai ser o nosso testemunho? Mostra a sua obra, mostra a sua fé. Vidas estão correndo para o inferno. Milhares estão morrendo nas madrugadas. Nas redes, nas baladas, estão tomando. Os rins dessa geração vai parar muito antes do que a geração passada, porque eles estão tomando vodka com energético e ainda alguma coisa para alucinar. Então o sistema renal não vai suportar, que é muita química. O coração está acelerando. É a geração que mais tem problema do coração nova, pressão alta e doenças do coração. Por quê? O rim trabalha com o coração, e tem muita química, muita pressão, não aguenta. É a geração que está tendo problema mental, porque cocaína, maconha, o crack destrói os neurônios. Só tem uma salvação: a fé, a obra e o testemunho. A única salvação dessa geração é o anunciar Cristo ser visto. O Cristo que eu creio, ele vive em mim. Eu não sou um cristão sem Cristo, eu sou um cristão com Cristo. Nós chegamos a esse triste fim. Cristão sem Cristo. Onde nós chegamos? Dá um tapa na cara do cristão e sai na mão para a pessoa, em cima da pessoa, e não dá outra face. Ele está pronto para revidar e defender o seu lado, e gritar e brigar.
e bater o carro. Ele está pronto para dar tiro. Esse é o cristão da nossa geração. É o cristão que não tem paciência, nada espera, nada suporta, nada crê. Pelo contrário, explode história, não tem a menor paciência. O patrão olha e fala: será que eu vou ver Cristo na vida dele? O vizinho olha, as pessoas olham. Por isso que Deus deixa vir a aprovação para ver se tem Cristo dentro. Então a perseguição vai vir para ver se tem Cristo, para ver se Jesus está aí dentro. Mas não explode, não estupim, não aguenta, não é convertido. Pense, não. Todos os cristãos daquela época, a primeira coisa que Jesus fez com os discípulos, sabe o que ele fez quando pegou eles? Levou para o deserto. Vou provar vocês. Todo cristão que aceitava em Roma vivia assim: se for pego, vai para o Coliseu morrer como um leão, comido ele, ou vai virar muro de Nero com o piche queimando, luz dos jardins de Nero. Eles viviam que a tribulação, diz Tiago, aperfeiçoa, gera paciência, sabedoria, experiência. Ela mostra se tem Cristo dentro de você e eu. Nós precisamos ser uma geração que tem Cristo e mostra Ele. Aleluia. Você tem que sair dessa geração de cristão que não tem Cristo. Eu não. Você dizer eu não. Eu estou fora. Eu vou mostrar o Cristo. Aleluia. Minhas obras vão mostrar e vão dar testemunho. Pode perguntar de mim. Pode perguntar quem for. Que tipo de cristão que ele é? Pode perguntar. Deus vai. Os quem me conhece vai falar quem eu sou. Quem anda comigo. Não é que você não vai ter falha, mas as suas obras superam as suas falhas humanas. Mas ele é de palavra, de oração, ele tem intercessão, ele é serve paciente, aguarda, espera. Ele não reclama com o pai e mãe, ele não ataca pai e mãe, ele não fala do pai e mãe, ele é cristão, ele tem Cristo dentro dele. Ele se cala e chora e espera o pai e a mãe dar direção. Amém. Ele de fato é diferente do que não tem cristão. Ele é diferente, ele não é igual, não parece. Tem um brilho dele, aleluia. Amém. Vamos colocar de pé. É hora de você e eu orarmos sobre essa palavra. Senhor, eu preciso. Eu quero me arrepender, Senhor. Eu quero manifestar a fé que gera obra, que dá um testemunho, Senhor. Aleluia. Não aceite esse negócio: eu sou cristão, mas cadê minhas obras? Não tenho, não sou. Deixa eu me converter. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a tua palavra, e a tua palavra, Senhor, produz espírito e vida. Que essa vida, Senhor, venha fluir do nosso interior. Deus, nós queremos, Senhor, representar, demonstrar o Cristo que habita em nós. Pai, usa as nossas vidas como um instrumento de salvação, de libertação, de transformação. Pai, que a nossa vida, Senhor, seja um testemunho vivo de que um dia o Senhor morreu, e morreu para perdoar os pecados daqueles que nos cercam. Pai, perdoa, Senhor, muitas vezes a nossa falta de fé. Perdoa muitas vezes, Senhor, a nossa indiferença, Senhor. Perdoa, Senhor, em dar preferência a outras coisas e não a sua palavra. Deus, gera em nós um coração, Senhor, que te obedece, um coração que quer se relacionar contigo. Espírito Santo de Deus, move essa fé, a ponto das pessoas olharem para nós e verem o Cristo que habita em nós. Pai, faz isso em nós, faz isso em nós. Muda nossa mente, muda nosso coração. Dá-nos, Senhor, entendimento de quem tu és, porque nós queremos ser parecidos contigo, nós queremos te representar, nós queremos levar o teu amor, porque um dia nós somos amados, Espírito Santo de Deus. Tira nessa manhã todo engano do nosso coração, toda árvore que o Senhor não plantou em nós, arranca, Pai, e nos molda, Senhor, conforme a sua imagem, porque nós queremos, Senhor, estabelecer o seu reino, nós queremos ir e fazer discípulos, nós queremos levar o seu evangelho a toda criatura. Deus, tem misericórdia
aqui com essa intenção de ser como o Senhor é, de falar como o Senhor fala, de agir como o Senhor age e de representar o seu reino com dignidade. Que nós não venhamos te envergonhar, Senhor, envergonhar o teu sacrifício feito na cruz, mas que nós possamos nos levantar nessa manhã em posição de Senhor, eu vou te obedecer. Faz isso, Senhor, na minha vida, faz isso na vida dos meus irmãos. Guarda, Senhor, a mente e o coração, livra de todo mal, de todo engano do inferno, para que eles possam te ver, te ouvir, te sentir, andar contigo, Senhor, durante a semana, estabelecendo uma relação íntima, Senhor, contigo. Se revela a nós. Nós queremos estar contigo, Senhor, dar preferência a Ti. Fala conosco, Pai, como o Senhor tem falado, e nos usa, que nós possamos, Senhor, nos arrependermos e mostrar o Cristo que habita em nós, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Te entrego tudo que há em mim, a te consagro todo o meu ser. Vai vir nessa hora, vem, Senhor Jesus. Diga, vai vir, meu amado. Fé, obras, testemunho.